Mas daí a produção ela coloca em um dos GCs, do gerador de caracteres, o seguinte: quem pode salvar o Vasco? O clube vai ao mercado buscar um novo treinador, porque acabou culminando aí na demissão. Não, mas então, foi demitido? Não foi demitido? Que horas são? 11h54, dia 29 de abril. Dia ainda. Né? Bom dia ainda. Que hora? Qual é o status? Porque tá saindo um monte de coisa desde sábado. Tá saindo um monte de coisa do Vasco há um monte de tempo. Ele pediu demissão, o Vasco Então, demitiu, ele vai voltar, ele não vai voltar. A informação que nós temos aqui dentro da TNT Esportes, que foi uma informação apurada por Monique Danello, pessoa de total credibilidade, é que ele adentrou ao vestiário e antes de entrar no vestiário tinha comunicado ao Lúcio Barbosa, que é o CEO do Vasco, o CEO da SAF do Vasco, de que ele sairia e que dentro do vestiário comunicou aos jogadores que estavam saindo. E que o papo com os jogadores foi tão bom que depois do papo com os jogadores ele já não tinha tanta certeza se sairia ou não. Mas aí é que tá. E aí o Vasco já tinha publicado 12 minutos. Uma decisão de demissão tem alguns passos que precisam ser obedecidos, né? Então vamos Você não imaginar... mostra que não tem projeto nenhum, né? Não tem porra nenhuma ali. Você precisa conversar, você precisa formalizar, você precisa alinhar com o departamento de comunicação como vai ser informada essa demissão. Em 12 minutos deu pra fazer isso tudo? Tem alguma coisa muito estranha nisso aí. Tem alguma coisa que não tá fechando. Em 12 minutos virar a conversa? Só pra concluir. E ainda no final ele se arrepender. E acho que não era bem isso. O elenco convincente, é muito esquisito. O reflexo lá, o papo com os jogadores foi tão bom que ele já ficou na dúvida, só que aí já tinham publicado no Twitter. Meu Deus do céu. O ponto aí é o seguinte. Ele fala para o Lúcio Barbosa, que é o CEO, estou saindo. Se o Lúcio Barbosa deu autorização para alguém publicar no Twitter, por que a nota do Twitter, o post do tweet, não diz que ele pediu demissão? Só diz que ele não é mais técnico. O tweet só diz, Ramon Dias não é mais técnico. Imediatamente após o jogo, Ramon Dias não é mais técnico do Vasco. Ali aliás, ele não disse, texto também. Ele não disse nem ele ele nem disse se o Vasco demitiu ou se ele pediu para sair. Mas normalmente tá na nota? Aí que eu te pergunto. O que tá na nota? Normalmente tá na nota. Se tá ali certinho, bonitinho, pediu demissão, ou em comum e acordo. Quando o cara pede demissão, sempre vem. O clube sempre acordo, né? Mas é o seguinte, que foram duas notas. 12 minutos depois do jogo saiu essa nota. No Twitter. O Vasco comunica que imediatamente após o jogo, Ramon Dias não é mais o técnico do Vasco. É só isso a nota, tá? Mas nem que pediu demissão, nem foi demitido. meio que não é nossa vontade, né? Porque Pode você ser. não é o normal. Ou não, né? eu interpretei de outra forma, sabe? Tipo assim, foi tão absurdo 4x0 que nós já mandamos embora agora. Sumariamente. Aí às 9, quase 10 da noite, o Vasco solta outra nota dizendo, não, ele chegou no vestiário pedindo pra sair, dizendo que ia embora. Depois de o Emiliano Dias chegar no microfone e dizer... Esse é um outro ponto. Então tem o Vasco que solta uma nota que não diz nem que demitiu, nem que mandou embora. Aí o Emiliano Dias vai pro microfone e fala assim... Do Vasco... microfone do Vasco. Na estrutura ele usou do Vasco. Os canais do clube. Exatamente. Isso é aí ele chega e diz, é uma pena terminar assim, demitidos pelo Twitter. Tá dizendo que foi mandado embora pelo Vasco. Aí o Vasco, quando sabe disso, no fim da noite, solta outra nota dizendo, não, peraí, ele chegou no vestiário pedindo pra sair. Porra, é uma bagunça. Então, assim, tropa de elite, né? Pede pra sair. Sabe o que tá claro aí? É que o estado de coisas do Vasco, nesse momento, ele é tão complicado e ele é tão nebuloso então, você não que sabe nem demitir o treinador o Vasco consegue fazer de uma maneira clara e transparente. É normal, né? Assim, isso é bizarro, gente. Bizarro. Não precisa de um manual complexo de 200 páginas pra mandar alguém embora, né? É simples. O Vasco não tá sabendo contratar nem demitir. Nota de alguém aí que fez, pô. Pega a nota do São Paulo. Bota a foto do Vasco. Ainda vai sair. Repare, todas as notas oficiais são idênticas. Ainda alguém vai demitir pela segunda vez o treinador, porque é um Ctrl-C, Ctrl-V. Desejamos boa sorte ao treinador e sua comissão técnica, os novos desafios, é o texto padrão. Mas o Vasco, basicamente, nos últimos tempos, não tem sabido contratar, não tem sabido demitir, nem como demitir. Se é que demitiu ou foi demitido. Então, assim, eu preciso me amar primeiro para poder te amar. O Emiliano e o Ramon Dias foram à sala de imprensa do Vasco, usando o microfone do Vasco, para desmentir o Vasco e dizer que o Vasco os demitiu pelo Twitter. Gente,
Se você publicou num canal oficial que o cara tá fora, você ainda vai deixar ele fazer um pronunciamento que não foi entrevista. E o Vasco não teve contraponto. Eles foram lá e falaram, o Vasco me tratou de uma maneira inaceitável de me demitir via Twitter. E ficou por isso mesmo. Essa nota vai sair 2 horas depois. Durante 2 horas, o que ficou valendo era a palavra do Ramon Dias e do Emiliano Dias, dizendo que foram demitidos à revelia pelo Twitter. Não sou eu que estou falando aqui, não quero falar o que eu vou falar, mas eu vou falar. Com o Eurico Miranda, isso tem que ser dito. Com o Eurico Miranda, isso não teria sido dito. O Eurico Miranda, e olha que eu tenho todas as críticas do mundo, mas assim, eu não vou dizer que estou com saudades mesmo do Eurico Miranda, porque eu não tenho saudades até por não ser vascaíno. Quem é vascaíno ainda tem motivos. Quem não é vascaíno não tem nenhum motivo para ter saudade do Eurico Miranda. Mas isso não teria acontecido com o Eurico Miranda. Cara, assim, e aí um tema é, assim, cara, o Vasco é um dos maiores clubes do mundo. O Vasco tem uma história... eu falo aqui, o Vasco tem a história mais bonita do futebol brasileiro, pelo menos entre os clubes de gigantesca torcida, de grande torcida. Cara, o século do Vasco, ele é de um nível que a sensação nunca chega ao fundo do poço. Porque quando você chega ao fundo do poço, você fala, beleza, cheguei ao fundo do poço, daqui eu só tenho a melhorar. A sensação do Vasco é que o fundo do poço não chega. E aí você vira e fala assim, parece até piada. Falar, quando virar SAF melhora. Geralmente as pessoas falam essa... Aliás, o Vasco já é uma SAF. Teremos a primeira mudança de SAF, possivelmente hoje oficial também no Cruzeiro. Do Cruzeiro. Mas então, não assim, tanto, viu, cara, e ontem eu falei isso no Prorrogação, e calhou que são 2 times do Rio de Janeiro. Pega a diferença de envolvimento do John Textor com os erros e com os acertos que o John Textor tem. Até demais. Logicamente, você pode dizer, não, mas independente disso, pega o nível de engajamento, de envolvimento que tem o John Textor com o Botafogo e compara com o nível de engajamento e envolvimento que tem a 777, os donos, alguém, um rosto, CEO, com o Vasco. Pergunto, qual... Zero. Cara, um nome. Eu não tô vendo nem um nome. Nome no 777. Caramba, eu não conheço. Não é nome, é número. É zero. Entendeu? Então, assim, cara... E você tem uma figura... Se ele chegar em São Januário, resgatar, ninguém sabe quem então, é. assim, Aliás, então, o Vasco assim, tem um cara, presidente que não deixou entrar Isso é muito grave. Ou não O tal do Josh Vander lá... Imagina. Cara, esse é ator. quantas vezes ele esteve aqui... Você sabe a cara dele? Esse aí. Não, eu por Januário, acaso sei, mas... Se a produção então, colocar assim, aí, filho... E aí você pode falar, quem beleza, ele tem muita coisa pra fazer. O John Textor também tem, mas tudo bem. Tem. Mas ele tem muita cada coisa vez pra mais, fazer. inclusive. E o CEO do Vasco? Cadê o CEO botando a cara? Botando e falar assim, isso não vai... Se largar da Presidente Vargas, ninguém Não sabe não sabe. Se você largar ele ali em São Cristóvão, você largar o CEO do Vasco hoje em São Cristóvão, que é do lado do Vasco, ninguém sabe quem é, pô. A gente não tá falando... A gente não vai nem xingá-lo. Exatamente. A gente não tá falando aqui de um clube, de uma reunião de amigos, a gente tá falando do clube de regatas do Vasco da Gama, cara. E o cara não bota a cara, meu irmão. Ele não bota, ele não aparece nenhum. Aí fica, não, porque não sei o quê. A culpa é do Paulo Brax, a culpa é do outro CEO. Ah, não, que o outro CEO, na verdade, torcia pro Flamengo. Ah, então não serve. Aí veio o Lúcio Barbosa, agora vai vir outro. Vai tirar o cara do Cruzeiro, contratou o Pedro Martins do Cruzeiro, vai contratar o Paulo André. Cara, quem bota a cara pra dizer o torcedor do Vasco não merece isso, o Vasco não merece isso? E a gente não sabe. O John Textor tá lá. Pra acertar, pra errar, tá lá. Eu tô aqui pra defender o Botafogo, não vou deixar. O Vasco, quem faz isso pelo Vasco, gente? Sim. A gente não sabe, ninguém viu. Se o cara passar aqui, tu vai olhar e vai lá, ih, tem um funcionário novo. Nem em São Januário ele passa, ninguém nem consegue xingar. Gente. É brincadeira. Bom, veremos aí. Agora vai fazer um trabalho aí, talvez, aí, pra achar um
um doidão aí de fora, né? Pra tentar trazer algo diferente. Que vai chegar perdido. Perdido. Vai chegar Aí pegando são o bonde andando. 5 jogos que não vai conseguir encontrar o time, fogo, na bagunça, não sabe com quem vai dialogar, se vai falar com o Pedrinho, se vai falar com o Jorge. Só rapidinho sobre o Ramon, 50% de aproveitamento. Tá? Ano passado ele pegou um time que vinha de 9 jogos, 8 derrotas, ele levou um time a uma... Só o Ramon Dias, o Clube de Regatas Ramon Dias teria brigado por lugar na Libertadores, mas esse ano estava muito mal. Ó,